Uma das coisas mais comuns do ser humano é quando a gente se sente fraco, a gente buscar a Deus, né? Então, você ficou doente, você ora, Senhor, me dá forças. Você não consegue vencer uma tarefa, Senhor, me dá forças. De onde vem isso? E qual a diferença do povo de Israel para os demais povos no que concerne a sua força? Isso é o que nós vamos ver na bênção de hoje sobre as orações judaicas. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, desde Curitiba, no Paraná. Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre uma das bênçãos da manhã. A gente já falou sobre vários aspectos, sobre vários agradecimentos que nós devemos prestar ao nosso Deus a cada dia, desde ouvir o galo cantar até Deus abrir os nossos olhos a cada manhã. E agora a gente vai chegar em mais uma das bênçãos, que é a bênção que Deus cinge de força a Israel. E essa bênção é pronunciada nas seguintes palavras: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Israel bigevurah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cinges de força a Israel. Bom, de onde provém essa bênção? Qual é o sentido dela? Bom, como eu falei na introdução do vídeo, todos nós, em algum momento de fraqueza, nós buscamos a Deus, buscamos uma força superior para alguns, Mas nós, na fé judaica, temos uma fé genuína no Deus Criador do Universo, uma fé que nos leva a buscar a Deus e, mais do que isso, uma fé que nos traz a certeza de que Deus cinge de força a Israel. Você sabe o que é cingir? Já viu no dicionário o que é cingir? Cingir, de acordo com o dicionário, dentre alguns dos aspectos, é colocar um cinto, ou fechar, ou apertar com um cinto. E, assim como a bênção anterior, em que nós dizemos, bendito sejas tu, que provês a todas as minhas necessidades, fazendo uma referência ao calçar do sapato, na bênção da manhã, cingir significa colocar o cinto. Mas qual a relevância disso dentro do fato de Deus fortalecer a Israel? Vamos ver alguns versículos bíblicos que falam do termo cingir e de onde provém isso. O profeta Jeremias, no capítulo 13, nos traz um relato interessante a respeito do cinto. Vamos ler alguns versículos. Diz assim no primeiro versículo: Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os ombros, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. E fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera, e eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me disse o Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Veja que interessante esse aspecto do cinto, O texto do profeta Jeremias fala dele pegar um cinto, comprar um cinto e cingir, colocar o cinto. Ele viu que o cinto era bom, mas daí quando Deus fala para Jeremias colocar o cinto junto ao rio Eufrates, depois de algum tempo Deus olha para aquele cinto, manda Jeremias buscar o cinto, e ele viu que o cinto estava apodrecido e para nada servia. E aí no versículo 10, 9 e 10, Deus fala para Jeremias
que Deus faria apodrecer a soberba de Judá e de Jerusalém, que era por causa de um povo, o povo judeu que naquele momento havia se afastado de Deus, havia se corrompido, havia se entregue à idolatria. Para isso, ele faz uma comparação com o cinto. Esse cinto para nada servia. O que isso nos ensina? Bom, primeiro que o cinto é alguma coisa importante para nós. E por isso que cinges de força a Israel, quando nós colocamos o cinto de manhã, né? Isso cinge de força a Israel, isso traz uma representação de que ao colocarmos o cinto nós nos lembramos do nosso Deus. Assim como quando dizemos que Deus provê a todas as nossas necessidades, ao amarrarmos o calçado estamos prontos para o nosso dia, ao colocarmos o nosso cinto nós estamos prontos, cingidos da força de Deus. Estamos preparados para esse dia. Mas quando o homem se coloca num espírito de arrogância, de achar que tudo provém da sua própria força, o cinto para nada serve. A nossa confiança, segundo as palavras do profeta Jeremias, deve estar focada ou direcionada, apontada para o céu, para Deus. Toda a nossa fortaleza vem de Deus. A gente deve orar, buscar, trabalhar todos os nossos dias, sabendo que a nossa força vem do Deus de Israel. E é Deus quem cinge de força ao seu povo Israel. Muito embora o texto aqui fala de Israel como um povo rebelde, mas é bom saber que é Deus quem fortalece o povo de Israel. No versículo seguinte, em Jeremias capítulo 13, versículo 11, nos diz assim: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Deus fez, Deus é o cinto, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, tal qual o cinto se apega, cinge os lombos do homem. Assim eu fiz Israel se apegar a mim. Mas, infelizmente, naquele momento dos filhos de Israel, eles deixaram de confiar em Deus. E a gente sabe que posteriormente o povo de Israel foi levado cativo na Babilônia e lá ficou por 70 anos cativo. De que adianta nós acreditarmos que toda a nossa força vem dos nossos músculos, do nosso corpo? Acreditarmos que toda a nossa força vem do nosso trabalho. Eu estudei para isso, por isso que eu tenho isso, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou dessa forma, graças ao meu esforço pessoal. Quem age com essa arrogância está cingindo de um cinto podre. Mas quem age com humildade, cingido com o cinto da fortaleza de Deus, está no caminho correto. Essa é a essência da oração. Mas vamos ver um pouco mais. Ana, mãe do profeta Samuel, Ana, como eu sempre falo, ela que deu origem a toda a liturgia principal judaica na prece da Amidá, inspirada na oração de uma mulher. Ana também mostra um pouco dessa confiança, ou muito dessa confiança em Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 e versículo 4 nos diz assim: ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Os arcos dos fortes estão quebrados e os fracos são cingidos de força. Por quê? Porque Ana, na sua fragilidade, Penina se mostrava forte, zombava de Ana, mas Ana, na sua fragilidade, confiou em Deus e ela foi cingida de força, da força de Deus. E Deus a fortaleceu, fez dela mãe de Samuel e fez dela mãe de outros filhos posteriormente. Essa é a confiança que nós devemos buscar em Deus, estarmos cingidos da fortaleza de Deus. No Salmos, capítulo 18, versículo 31, versículo 32, você pode ler um pouco mais, até chegar no versículo 39, está escrito assim:
Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Veja, quando a gente acorda de manhã, lavamos nosso rosto, colocamos o nosso talit, nosso tzitzit, fazemos as nossas preces, mas colocamos o nosso sapato para sair, dizemos que Deus provê a todas as nossas necessidades, colocamos o nosso cinto, sabemos que Deus fortalece. E daí, pois me cinges de força para a peleja, prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Isso é o Salmo 18. Deus nos fortalece. E a gente, ao dizer essa bênção, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Israel bigevurah, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cinge de força Israel, nós estamos nada mais, nada menos que confessando ou professando, afirmando que toda a nossa fortaleza está no Deus de Israel, no nosso Criador, aquele que cinge os nossos lombos de fortaleza para a peleja diária. E que Deus, ao longo do nosso dia, possa continuar a nos fortalecer. Não deixe de orar, não deixe de fazer as suas preces de manhã, não deixe de buscar a fortaleza no Criador, pois é Deus que nos fortalece dia após dia. Grande abraço, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like aí, compartilha com seus amigos. E se você assistiu esse vídeo como sendo o primeiro das orações judaicas, assista os vídeos anteriores da playlist das orações judaicas para você aprender a orar como um judeu e que Deus te fortaleça sempre. Um grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau. Shalom, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre a Havat Hesed. A Havat Hesed tem sido tudo. Eu tenho aprendido muito. Eu tenho alcançado grandes bênçãos de Hashem através da Havat Hesed. Ela tem me ensinado. Nosso líder, Rosh Moshe, a Eliana, tenho aprendido muito com a Eliana. E eu agradeço a Deus por tê-los como líder e sou feliz na Havat Hesed. Eu amo Havat Hesed. Rosh Moshe é um líder que faz jus ao nome da Havat Hesed, né? Ele realmente ama fazer a bondade. Eu não posso contar nos dedos quantas vezes ele e Eliana agiram com bondade comigo, né? Então, a Havat Hesed é a sinagoga onde a gente se sente de verdade cumprindo a Torá, fazendo a vontade de Hashem, né? A gente simplesmente ama fazer parte dessa grande família Havat Hesed.